Shalom, tudo bem? Vosso conservo, Pastor William Costa, e mais uma vez estamos aqui em mais um capítulo da nossa série Sefer Tehillim, imergindo no livro dos Salmos. Querido, muito obrigado a você que tem nos acompanhado até aqui. Continue conosco, continue compartilhando. Olha, e não se esqueça, hein? Não se esqueça. Se inscreva em nosso canal, assine notificações, deixe aquele like, aquele joinha abençoado e não perca nenhum capítulo. Hoje falaremos sobre o Salmo 45, a esperança ao caído. Falaremos sobre o conceito que o salmista escreve para os filhos de Corá, os coraitas, que outrora estiveram caídos durante a história lá no deserto, mas que no período do salmista, aqui no Salmo 45, ele fala sobre a esperança do caído olhando para o Messias, tanto ele quanto o rei, quanto para a era do seu governo, que é o erguer dos caídos. Daqui a pouco, logo após a vinheta, voltamos aqui para falar desse salmo maravilhoso. Você está na série Sefer Tehillim. Não saia daí, continue nos acompanhando e roda a vinheta. Muito bem, voltamos aqui e vamos agora partir diretamente para o nosso Salmo, para o nosso estudo. Querido, nós temos aqui no Salmo 45 exatamente a quantidade de 18 versículos, e nós não teremos tempo hábil para falar de todos esses versículos, mas eu quero trazer o conceito que este salmo ensina. Veja que interessante, quando ele começa, o Salmo 45 diz assim: Lemanatzera al Shoshanim, Livne Korah, Maskil, Shir Yediot. Yedidot. E o que significa isso aqui? O que quer dizer o verso primeiro? Qual é a condução? Para onde está nos levando? Aqui fala da esperança a respeito do Mashiach, a respeito do grande e poderoso Rei, do chamado Senhor e Condutor da vida. Então, quando nós lemos esse salmo, quando nós imergimos nesse salmo, o tema aqui para nós hoje é a esperança aos caídos, é olhar para o Messias, é olhar para a direção do seu governo, do governo justo, em que o cetro não é feito de ouro, de prata ou de bronze, mas o cetro do Messias, ele é feito da verdade, da palavra de Deus e da justiça divina. Então, continuando aqui para nós o que diz o Salmo, nós continuamos mergulhando. E ele diz assim, ó: está agitado o meu coração com palavras boas, e eu digo, né, o Messias está dizendo aqui, ó: meus trabalhos são próprios de um rei, minha língua é a pena de um escriba hábil. E o que ele está querendo dizer? Que a palavra do rei, a palavra do governador, a palavra daquele que está sentado sobre o trono é uma palavra de bondade, uma palavra benéfica, uma palavra de direcionamento. E continuando aqui o versículo 3, olha como o salmista fala a respeito do Messias, dizendo: tu és belo mais que todos os outros homens, é como derramado encanto sobre os teus lábios. A fala do Messias é que ele está dizendo que é como um derramar de encanto, a fluidez da palavra do nosso Senhor. E aqui continuando aqui, ele está dizendo assim no verso 4: cinja a tua espada sobre a tua coxa, ó poderoso, tua majestade, o teu esplendor. E esse é o teu esplendor, com sucesso cavalgas em veracidade, em verdade, em humildade e em justiça. Então, o que nós podemos observar aqui no Salmo 45? Há muitas outras coisas a respeito do Messias aqui nesse Salmo, usando a aparência do rei. E o que eu quero deixar para você nesse
dia de hoje, que eu quero deixar para você nesse capítulo do Salmo 45, para que esse vídeo não fique muito longo. O que nós observamos aqui é que quando nós olhamos, buscamos em Deus o direcionamento na palavra de Deus, o direcionamento para a nossa vida, nós conseguimos então concluir que a palavra de Deus, ela é esperança para quem está caído, ela é esperança para quem tropeçou. Então o salmista, quando ele escreve esse masquil, esse ensinamento de iediot, né? Esse ensinamento de transformação para os filhos de Corá, para que o mestre de canto, os filhos de Corá que outrora estiveram caídos, né, na casa de Corá, como nós lemos ali em Números 17, naquele problema familiar que eles tiveram com Corá, Datã e Avirum, que eles se levantaram contra Moisés e contra Arão. A casa de Corá não foi completamente destruída, e quando chega o período do salmista, o período dos reis, dos governadores, os filhos de Corá, os coraitas, se levantam, se erguem novamente, eles entram nas fileiras sacerdotais e eles olham para o rei exatamente como um Messias, porque a palavra Mashiach, que nós conhecemos também por Christos ou Crestos no grego, e nós conhecemos por ungido no português, não é simplesmente um governador que tem um cetro de poder para castigar, não, é um governador que as palavras da sua boca são baseadas na bondade, baseadas na misericórdia e baseada na tzedek, baseada na justiça, baseada no direcionamento celestial, porque o reino de Deus, o reino do Senhor, ele é governado com bondade, com misericórdia e também com justiça. E as palavras do rei para com os filhos de Corá foram palavras doces, foram palavras de transformação, que ao invés de destruir, ao invés de colocar para baixo, foram palavras para erguer, colocar os filhos de Corá novamente nas fileiras sacerdotais. E o que eu quero deixar para você no estudo deste dia, neste capítulo, no Salmo 45, é que a palavra do Messias para você, que a palavra do Eterno para você, são palavras para te erguer. A palavra de Deus, ela é justiça, ela é corretiva, mas não para te destruir. Ela é corretiva não para me destruir, para nos destruir, mas é palavra para nos erguer, para nos colocar novamente nas fileiras. E o próprio salmista diz, escrevendo, que as palavras do rei são palavras de vida eterna, são davar leolam, palavras para eternidade ou palavras de vida eterna. Então o que eu deixo para você nesse vídeo, o que eu deixo para você neste capítulo dessa série do Sefer Tehilim, do livro dos Salmos, é exatamente essa. A palavra de Deus é esperança para o caído, porque são palavras de vida eterna, com base na bondade, na misericórdia e também na justiça de Deus. Então, fique com esse estudo, guarde isso para você, compartilhe esta palavra, compartilhe esse direcionamento, e diversas vezes a expressão falar, omer, palavra, davar, leolam, eternidade, são contidas no texto do Salmo 45, mas para que não fique de difícil entendimento, para que fique com mais clareza o nosso estudo, a nossa imersão, para que a água fique mais límpida, tanto para você quanto para mim, para nós, para que nós possamos imergir com coragem, com alegria. Eu vou procurar, a partir deste capítulo, me deter mais ao conceito, à centralização do que o Salmo está dizendo. Então veja, nós estamos para começar muitas outras séries falando sobre dons, falando sobre o Cristo, falando sobre a Torá, falando sobre o Taná, falando sobre diversos temas. Nós vamos ter muitas séries. Então eu conto com você, conto com a sua ajuda nessas nossas imersões, nesse mergulho que é a palavra de Deus, nesse vasto oceano que é a palavra de Deus. Então continue nos acompanhando, continue exercendo, continue exercitando a leitura, imergindo. Você pode nos procurar pelo WhatsApp
aqui mesmo. Você pode deixar o seu comentário, a sua pergunta no comentário deste vídeo e dos demais vídeos, e continue conosco, continue nos acompanhando. Seja nosso companheiro nessa imersão. Vamos mergulhar juntos na palavra do Senhor. Então fique com esse direcionamento. A palavra do grande rei, a palavra do Mashiach, a palavra messiânica é uma palavra de esperança aos caídos, para que eles sejam colocados novamente nas fileiras. Então o que aconteceu com os filhos de Corá pode acontecer com todos nós. Então, por mais que tropecemos na palavra de Deus, nos conceitos da palavra divina, essa mesma palavra, ela é esperança para que sejamos reerguidos, para que sejamos colocados de pé e colocados novamente nas fileiras, em um lugar onde continuaremos caminhar, falando da eternidade, buscando a eternidade, vivendo nesta vida a eternidade. Davar leolam, palavras para a eternidade, ou poderia dizer davar palavras, né? Raileolan, de vida eterna. Queridos, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe você, que a sua história seja plena, que a sua história seja completa, que nada te impeça de ficar nas fileiras ou ficar na fileira dos sacerdotes de Deus, do povo de Deus, da família do Senhor, da família do Eterno, o nosso grande Elohim. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua vida. Olha, não se esquece, tá? Se inscreva, curta, assine as notificações para receber mais vídeos, acompanhe os nossos shorts de edificação, as nossas redes sociais como TikTok, Instagram, Quai, Facebook, tá? E para você que quiser nos ajudar no crescimento do nosso trabalho, você já sabe, aqui na descrição de cada vídeo tem aí o nosso contato para você fazer o seu Pix, mas acima de tudo, contamos com a sua oração, com a sua colaboração, com o seu compartilhamento desta mensagem. Que Deus abençoe você, um cheiro no coração e olha, essa semana ainda tem mais, hein? Continuaremos imergindo nos Salmos Bíblicos. Essa é a nossa série Sefer Tehillim. E aqui o seu conservo, Pastor William Costa. Até uma próxima. Que Deus abençoe. Amo você em Cristo, o nosso Senhor. Que Deus abençoe. Shalom, shalom.